Atenção ouvintes da 87,9 FM Natal, Zona Norte, para o toque de 5 segundos. Está entrando no ar o programa Frequência Inclusiva. Apresentação: Ronaldo Tavares e Aníbal Luiz. Entrevistas, informação, esporte e muito mais. Começa agora o programa Frequência Inclusiva na sua 87,9 FM Zona Norte, Natal, Rio Grande do Norte. Aníbal Luiz. Aníbal Luiz. Aníbal Luiz. Eu sou Aníbal Luiz, o repórter de visão. Boa tarde, Natal. Muito boa tarde, ouvintes da FM 87 e a FM da Inclusão. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas, os artistas entram em cena. Está indo para o ar mais uma audição do programa Frequência Inclusiva, aqui na 87 e a FM da Inclusão. O programa Frequência Inclusiva é produzido e apresentado por Aníbal Luiz e Ronaldo Tavares. Parte técnica, Flauber Silva, com auxílio sempre muito importante de Henrique Lima, o Bem TV da 87. Direção-geral da emissora, Gelmar Dantas. Hoje teremos uma entrevista muito especial com o senhor Onésimo Santos, ex-superintendente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, onde iremos falar sobre acessibilidade em equipamentos culturais. Aguarde, daqui a mais alguns instantes daremos início à entrevista com o senhor Onésimo Santos. Antes de iniciar o nosso programa, Ronaldo, gostaria de mandar um abraço mais do que especial para o amigo e radialista lá da Rádio Assunção de Fortaleza, Aloísio Lima, que está nos escutando neste exato momento através do aplicativo Radiosnet. Aloísio Lima é o setorista do Fortaleza lá na Rádio Assunção e ele está nos ajudando a incrementar uma entrevista interestadual aqui para o nosso programa. Aguardem, maiores informações daremos ao longo das próximas semanas ou dos próximos dias. Mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, para minha mãe Maria Vani, para minha avó Vani França, para Patrícia, para Luzia França, para Tessia Endo, para todos que fazem o Universo Vacinas e o Rota Botequim, para o professor Jacome na cidade de Macaíba, para seu Paulinho, para Felipe, para Tiago, para Zé Antônio lá em Belfor Roxo. Ronaldo também daqui dará os seus abraços. Enfim, para todos que estão nos escutando. E agora, sem mais delongas, vamos para o boa tarde inicial dele, da Voz da Inclusão do RN. Qual é o nome dele, Flauber? Ronaldo Tavares. Radialista Ronaldo Tavares. Alegria, emoção e vibração no ar. A voz da inclusão. Oi, Natal, Rio Grande do Norte. Boa tarde. Você que nos acompanha pelos aplicativos Radiosnet e também no Instagram. Você pode nos seguir no Instagram digitando Aníbal Luiz e acompanhar o programa. E também, para seguir o radialista Ronaldo Tavares, basta digitar radialista Ronaldo Tavares, tanto no Face quanto no Instagram, para que você possa ter acesso às nossas redes sociais. O nosso site, digite no Google, radialista Ronaldo Tavares. Lá você terá leis que beneficiam as pessoas com deficiência e muito mais. Na linha, confira. Deixa eu concluir a abertura. Pois não. Boa tarde a todos que nos prestigiam com a sua honrosa audiência. Amanhã, o Forte dos Reis Magos será o local da missa de encerramento solene da festa dos copadroeiros de Natal. Vamos, sem delongas, começar a nossa entrevista chamando o quadro do momento. Frequência Inclusiva apresenta Entrevista do Dia.
voltando aqui no programa Frequência Inclusiva, na 87 FM da Inclusão, com a entrevista com o senhor Onésimo Santos, ex-superintendente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, a quem, de antemão, em meu nome, em nome de Ronaldo Tavares, agradeço a sua participação aqui no nosso programa para nos conceder esta importante entrevista. Primeiramente, Onésimo, gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes uma pequena biografia da sua pessoa, o que você faz, e aproveitando o ensejo, pudesse dizer também o que é o IPHAN e como o IPHAN trabalha aqui a nível nacional. Muito boa tarde e obrigado pela entrevista. Muito boa tarde, amigo Aníbal, Luiz, amigo Ronaldo Tavares. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-los por essa grande iniciativa da criação e da condução até esse momento muito bem, e ainda com votos de que nesse próximo ano obtenham ainda mais sucesso com esse programa que é fundamental num país onde cada vez mais nós temos que gritar por direitos que são adquiridos. A duras penas, mas são direitos. E o principal que eu admiro bastante nesse programa de vocês é que o direito da inclusão é tratado como ele verdadeiramente é um direito, não é um favor que se pede, não é a piedade dos outros cidadãos que se pede apenas que se respeite um direito que já está consolidado numa legislação bastante vasta, mas que na prática realmente programas como esse ainda são necessários e felizmente existem pessoas como vocês e apoiadores e o pessoal da rádio também que encampou essa ideia, e que o caminho a ser percorrido ainda é muito longo, mas essa iniciativa de vocês e outras similares já nos fazem percorrer parte desse caminho e já nos dão realmente esperança de vivermos numa sociedade o mais próxima possível da inclusão total. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu sou Onésimo Santos, sou natural de Pernambuco, mas só sou cidadão potiguar há muitos anos, tenho família aqui, tenho 2 filhas aqui, e eu fui servidor público do IPHAN durante 5 anos, 2 dos quais como superintendente aqui da unidade do Rio Grande do Norte. Como sou ex, e como se diz a história, o ex não fala, não posso naturalmente, claro, falar em nome do IPHAN. Né? Isso é apenas uma alusão que faço à minha biografia, porque exatamente nesse momento o governo do Estado, depois de um trabalho de restauração de bastante sucesso, devolveu à população em geral o Forte dos Reis Magos, um grande marco da nossa história, da nossa cultura, e por uma dessas felizes coincidências, quando eu estava no IPHAN, eu tive a sorte, a felicidade de, junto com outros colaboradores, coordenar o projeto de restauro que foi executado e que o que se vê hoje é resultado desse projeto, como você sabe muito bem, vocês sabem muito bem, e os rádio ouvintes também as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Não existe nada sem o projeto, sem uma elaboração prévia da rota que se vai seguir, e foi essa parte, a parte do projeto, aliás, eram vários projetos e subprojetos que eu coordenei e que depois foram repassados do IPHAN para o governo do Estado e que executou brilhantemente com a boa participação da PS Engenharia, que é uma empresa local do Rio Grande do Norte, mas com experiência nacional e com grande acervo técnico de restauração de bens históricos e que conduziu muito bem o projeto. Então, como o radialista Aníbal perguntou, o IPHAN é uma das autarquias mais antigas do Estado brasileiro, quer dizer, da União, fundada ainda em 1937, e que cuida do patrimônio cultural em geral. Né? Todos os bens históricos, sejam eles os bens materiais, como nós temos o Forte dos Reis Magos, Teatro Alberto Maranhão, o Centro Histórico do Natal como um todo, alguns outros bens espalhados pelo Rio Grande do Norte, isso para citar apenas o Rio Grande do Norte, e também cuida, essa é uma atividade mais recente, quer dizer, em relação ao tempo que o IPHAN existe, que é a partir dos anos 2000, também do patrimônio imaterial, ou seja, são aquelas manifestações que são mais
que dependem da ação de pessoas diretamente que se manifestam de forma imaterial e não se materializam numa construção propriamente dita. Nesse aspecto, nós podemos destacar aqui no Rio Grande do Norte a festa de Santana de Caicó, que foi considerada patrimônio imaterial registrado do Brasil, e outros bens imateriais, como a capoeira, o ofício das baianas de acarajé, que não existem exclusivamente no Rio Grande do Norte, mas que têm uma abrangência nacional, mas que existem também no Rio Grande do Norte. Então, essas são as atribuições legais do IFAM. Ronaldo Tavares. Boa tarde, seu Onésimo, ouvintes que nos prestigiam nesse programa rádio jornalístico. Primeiro, parabenizá-lo pelo trabalho à frente do IFAM, dizer que quando a gente passa por uma determinada função, mesmo que a gente não fale em nome daquele órgão, mas a nossa história fica marcada e registrada, o nosso trabalho, especialmente quando ele é profícuo. Mas a pergunta que eu faço diretamente ao assunto, como todo bom jornalista tem que fazer, é a seguinte: muito se fala que a Prefeitura do Natal não coloca elevador porque aquele prédio é tombado. Realmente o é. O nosso presidente da Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal de Natal, que a Sociedade dos Cegos é idealizadora, incontestavelmente, ele, o vereador Tércio Tinoco, tem questionado a Prefeitura e falou até que irá judicializar. Então, pergunto-vos há essa questão de não poder se colocar acessibilidade em uma obra que já é tombada pelo IFAM, na questão da acessibilidade, ou isso, na verdade, é falta de empatia do gestor público de plantão? Eu sei que pode colocar, mas o ouvinte precisa ouvir de quem esteve lá no IFAM e que tem conhecimento de causa. Muito boa pergunta, Ronaldo Tavares. É o seguinte: a legislação que dispõe sobre a implantação de acessibilidade em bens tombados pelo patrimônio cultural a nível nacional, ou seja, em bens tombados em nível federal que são sob a alçada do IFAM, e que é importante frisar, não é o caso específico da Prefeitura. A Prefeitura faz parte de um conjunto de imóveis tombados mais do Centro Histórico de Natal como um todo, mas especificamente um bem tombado individualmente, como o Forte dos Reis Magos, não é. Isso já voltaremos nesse aspecto para dizer o seguinte: a legislação, que é a Lei 10.098 de 2000, que vocês também conhecem. Isso, foi regulamentada pelo Decreto 5296 de 2004, Decreto Federal. Perfeitamente. E que também trata desse assunto, é a mesma lei que determina no seu artigo 25, do capítulo 10 das disposições finais, e agora eu vou ler, que as disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens. Resumindo, o que quer dizer esse artigo é que basta que se respeite a preservação do bem, que ele não seja descaracterizado, e se deve instalar essa acessibilidade. Veja bem, eu falei a palavra dever. O dever é um conceito da administração pública, o poder dever. Se a lei diz que tem que fazer alguma coisa, não é discricionário do administrador, esse ou aquele, dizer que não vai fazer, ou que não pode fazer, ou que não quer fazer. O que tem, só o que complementando, seu Onésimo, na verdade, a Lei 1098, 1048, regulamentadas pelo decreto que mencionei em 2004, inclusive eu estava lá na regulamentação, por sinal, diz sim que o gestor tem que fazer, como o senhor está dizendo, que não é um mero ato discricionário dele. Ato discricionário quer dizer atitude individual do gestor. Mas, infelizmente, se alega isso para não se fazer.
Mesmo assim, o Forte dos Reis Magos fez acessibilidade, o TAM Teatro Alberto Maranhão colocou acessibilidade, está lindo, está maravilhoso, bem como o Forte dos Reis Magos. Mas assim, o que o senhor, como ex-superintendente, diria, especialmente para o nosso vereador Técio Tinoco, que está lutando pela acessibilidade na Prefeitura de Natal? Eu diria, você já deu três muito bons exemplos. O Forte dos Reis Magos, que é a mais antiga construção de pedra do Rio Grande do Norte, que é uma construção que foi feita nos moldes do século XVI, que era uma construção, inclusive como forte, onde circulava, era pensado somente para pessoas sem necessidades especiais, e além disso, pessoas jovens soldados de 18, 19, 20 anos, então com degraus imensos e tudo. No Forte dos Reis Magos se fez acessibilidade, você tem uma plataforma que te leva até o piso superior, pensada e executada. Então a minha resposta é sim, é possível, meu diagnóstico é que é possível sim fazer essa acessibilidade no prédio da prefeitura, e que de fato, como você disse, falta empatia. Agora, empatia é assim como um sentimento, não se pode cobrar a empatia do gestor. Se o gestor não tem empatia, então o caso é partir para uma reivindicação mais vigorosa. Judicializar. Infelizmente, nem tudo se consegue pela negociação. Claro que na nossa sociedade é sempre um jogo de equilíbrio, de correlação de forças. Sempre o que você puder conseguir pela negociação, pela empatia, pela sensibilidade é melhor, mas se há um direito que não é respeitado, porque falta dedicação, ou falta empatia, como você disse, a palavra que você usou, então que se vá até as últimas consequências para que esse direito seja efetivado. Como eu disse no início, há uma vasta legislação, conforme vocês já demonstraram, todos que conhecem muito bem, mas que ela muitas vezes relegada como se fosse, uma legislação que é relegada como se fosse um aconselhamento, como se fosse um parecer que é seguido ou não de acordo com a discricionariedade do administrador, e não é isso. Não é assim que uma lei tem que ser interpretada. Onésimo, ainda falando com relação ao Forte dos Reis Magos, o senhor falou que foi feita toda a acessibilidade ali do Forte. Eu queria saber, foi incluído também a acessibilidade em braille, porque muita gente, quando se fala em acessibilidade, pensa que a acessibilidade é só a colocação de rampas para beneficiar as pessoas com deficiência física e muitas vezes esquece da sinalização em braille, que é muito importante para as pessoas deficientes visuais e cegas. Eu queria saber da sua pessoa se lá também foi colocada a sinalização em braille de forma adequada e correta. É muito boa essa sua pergunta, Aníbal, porque, bom, inicialmente, já sem enrolar, até o presente momento, não foi colocada acessibilidade para pessoas... Nem braille, nem para surdos também não foi, infelizmente. Exatamente, nem para pessoas com essas deficiências, nem para as pessoas que não enxergam, nem para as pessoas que não escutam. Mas, o que acontece é o seguinte, você bem falou, realmente não adianta somente fazer acessibilidade pela metade. No caso do Forte dos Reis Magos, eu posso falar porque é o que eu conheço melhor, há uma interação, o seguinte, uma coisa é um projeto, num bem cultural desse tipo, uma coisa é um projeto puramente arquitetônico, por exemplo, o projeto que constrói as rampas, que determinou depois a construção dessa plataforma elevatória, elevador, etc. E tudo. A outra coisa, o que entra a parte de sinalização em braille para pessoas que não escutam também, essa parte diz respeito ao projeto de museografia ou de exposição. Até onde eu sei, não há ainda, apesar de na minha época, quer dizer, na minha época do IFAM, havia essa previsão de instalação de um projeto museográfico para o Forte. E aí sim, contaria, nesse projeto, contaria sim com a finalização e toda a parte de descrição do bem ou das exposições temporárias e permanentes em braille e para pessoas que não escutam. Com um detalhe importante, na época que eu estava coordenando esse projeto, não foi elaborado por mim, um projeto de arquitetura, com interveniência de engenheiros, de arqueólogos, de historiadores, um projeto bastante complexo. Eu tive a ocasião de fazer uma viagem à França e visitar museus específicos para isso, para
uma viagem convidado pelo Ministério da Cultura francês, e conhecer museus, alguns dos museus parisienses, naturalmente, todo mundo sabe que a capital de Paris deve ter aí pelos 500 museus. Naturalmente não fomos a todos, mas fomos a alguns específicos. E uma das lições que eu trouxe de lá, sobretudo visitando os museus mais recentes, como o Museu do Quai Branly, que é o museu mais novo de Paris, que é a seguinte: a sinalização e a descrição as descrições das exposições, ela foi tão bem pensada para as pessoas que não enxergam, que a sinalização que serve para as pessoas que enxergam é a mesma que serve para as pessoas que não enxergam, com exceção, naturalmente, das inscrições em braille. Mas, por exemplo, esse é o Museu de Cultura, um museu que mostra civilizações desaparecidas de outros lugares, além da França, naturalmente. Então, por exemplo, numa ala onde mostra um desenho de cabanas ou de casas de pedra incas, por exemplo. Então, tem um desenho numa parte que as pessoas podem tocar, que é o desenho a planta baixa dessas construções. Seria o alto relevo, no caso? Seria o alto relevo? E que é feito em alto relevo. Então, as pessoas que enxergam o alto relevo. As pessoas que não enxergam passam os dedos pelo alto relevo e depois leem as descrições em braille, e assim tem praticamente a mesma experiência sensorial, a mesma experiência de fruição desse bem das pessoas que enxergam. Senhor Onésimo, então, a questão esse é o princípio que deveria nortear os projetos e as execuções desses projetos de acessibilidade, os projetos Exatamente, porque foi isso que preconizou a Lei 10.048, que foi regulamentada juntamente com a lei mencionada já no decreto de 2004. Também essa lei fala que os hotéis deveriam estar adaptados à quebra de barreira na comunicação, e a gente vê que a barreira ainda é muito grande, porque quando se pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar na acessibilidade física, atitudinal e também audiodescritiva no caso da pessoa cega. No caso da pessoa com deficiência auditiva, tem que ter lá a sinalização em libras para que os amigos com deficiência auditiva eles também possam estar inseridos no processo, já que nós sabemos que o surdo ele é bilíngue, por ele exatamente ter que ter acesso à língua brasileira de sinais, Libras. Mas a minha pergunta, acredito que até a última, complementando, dizendo que a lei não é para ser interpretativa e sim aplicativa. Esse é o problema do judiciário brasileiro, que as leis não são aplicadas, são interpretadas. Daí nós sofremos muito com isso, porque cada juiz interpreta de uma maneira, muitas das vezes. Isso por brechas deixadas pelo nosso parlamento, pelo nosso congresso, pelas nossas câmaras, assembleias e assim por diante. Mas assim, como que o senhor está vendo, no limiar do século XXI, a evolução da acessibilidade para as pessoas com deficiência em âmbito geral? Isso no trabalho que é feito pelo IFAM, Brasil afora. Como eu disse inicialmente, muito caminho ainda tem para ser percorrido. No caso específico do IFAM, nós brasileiros, né, tivemos a sorte que houve bastante avanços nesse sentido, basicamente interrompidos com a extinção do Ministério da Cultura, e nos últimos anos não se andou muito, mas pelo menos também não se regrediu. No caso específico do IFAM, foi elaborado ainda lá atrás, se não me engano, em 2014, não, precisamente em 2014, foi elaborado um conjunto de estudos para tornar, relatando tanto experiências exitosas quanto reflexões, justamente para tornar os bens materiais, ou seja, as cidades históricas tombadas e os bens individualmente, como o caso Porto dos Reis Magos, etc., para tornar acessíveis. Nessa época, lá em 2014, tinha plano de qualificação, mobilidade e acessibilidade urbana
para as cidades de Laguna, em Santa Catarina, que é tombada, todas essas cidades que eu vou falar são tombadas pelo IFAM. Também para a cidade de Ouro Preto, a cidade de São Francisco do Sul, que é em Santa Catarina, e a cidade de Paranaguá, no Paraná. Então, nós tínhamos essas 4 cidades que serviram mais ou menos como piloto, que tinham normativas e tinham um plano a ser executado para possibilitar a acessibilidade dos visitantes. Esse é um aspecto difícil de se responder, sem também levar em consideração outros pontos. Por exemplo, mesmo cidades que não têm, digamos assim, essa dificuldade suplementar, que é o fato de ser uma cidade histórica, por exemplo, Ouro Preto, com as ruas calçadas de pedra, com as ruas estreitas e etc., com suas ladeiras, mesmo as cidades, digamos, novas, mesmo Natal, a parte de Ponta Negra, vamos dizer assim. Natal já não é tão nova, né, professor? Natal tem 422 anos, Isso, já é uma cidade antiquíssima, né? Mas eu queria falar a parte nova de Natal, digamos assim. Não Natal histórico. Nova, a parte mais recente. A parte recente de Natal, mesmo essa parte que é urbanizada recentemente. Eu quis dar um exemplo, por exemplo, do Conjunto Alagamar em Ponta Negra. Mesmo nessa parte... Mas não tem acessibilidade plena lá também. Exatamente, não tem acessibilidade plena. Mesmo para o pedestre que enxerga e que escuta, é difícil. Então, o caminho é muito longo, porque não só não há empatia, como você disse, com as pessoas que têm necessidades especiais, como não há empatia com as pessoas que não têm carro, por exemplo. Então, não é que eu vou dizer agora, colocar tudo isso num balaio, são reivindicações diferentes, e são patamares muito diferentes de direitos. Mas o caminho ainda é muito longo para percorrer, começando... Professor, Natal, se o senhor não sabe, é a minha última consideração, vou passar para Aníbal. Já estou lhe agradecendo de minha parte pela entrevista, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela presteza. Natal, só para os ouvintes terem uma noção, desde 2012 que era para ter o plano de mobilidade urbana. Infelizmente, até hoje não foi feito pela Prefeitura do Natal. Não adianta plano diretor sem termos o plano de mobilidade urbana. Atenção, senhores vereadores, não sou eu que estou dizendo, é a Lei Federal 12.087 que determina que as cidades eram para ter até 2012 o plano de mobilidade urbana. Então, professor, Natal, infelizmente, é a primeira capital do Brasil a ter uma lei de acessibilidade, 4.090 de 1992, e infelizmente ainda é muito tímido. Natal, nós vivemos muito no processo de judicialização, no processo de vamos tentar sempre outra vez e a coisa não flui como deveria. Mas a luta continua e devemos persistir, porque o mundo é dos otimistas. Os pessimistas nele vivem de teimosos, mas eu passo aqui para o companheiro Aníbal Luiz. Se tiver alguma consideração de minha parte, muitíssimo obrigado e um feliz ano novo. Onésio, só antes de concluir a entrevista, queria saber da sua pessoa se você tem conhecimento, tem uma previsão para que seja colocado essa sinalização em braille lá no Forte dos Reis Magos, porque eu acho inadmissível que seja feita toda a acessibilidade e não seja colocada acessibilidade em braille para as pessoas com deficiência visual ou cegas. Quer dizer, se por acaso eu chegar lá hoje ou amanhã, eu terei que ser acompanhado por uma pessoa porque não tem sinalização em braille. Eu acho isso um absurdo. Sei que existe a burocracia muitas vezes atrasa todo o processo, mas eu queria saber de você, já de antemão, agradecendo a sua participação aqui no nosso programa, a sua disponibilidade em ter prestado essa brilhante entrevista para nós, um tema muito importante para todos nós deficientes. Eu agradeço a sua participação e quero saber se você tem, do seu conhecimento, se você tem alguma previsão de ser colocada essa sinalização em braille lá no Forte dos Reis Magos. Muito obrigado pela entrevista, senhor Onésimo, e os microfones estão à sua inteira disposição para as suas despedidas finais. Bem, Aníbal, infelizmente a resposta à sua pergunta é não. Não me consta que haja... Absurdo isso, é um absurdo. E eu acredito que mereceria uma manifestação, uma solicitação oficial tanto de parlamentares comprometidos com a causa da inclusão quanto das associações, porque não há previsão de projeto
que, a meu conhecimento, pelo menos, e também isso não foi divulgado nas redes sociais, nem nos canais oficiais, de um projeto museográfico para o Forte dos Reis Magos. Digo, um projeto museográfico em geral. Eu sei que na abertura houve uma pequena exposição temporária, mas que, como eu lhe disse, quando eu ainda estava na IFAM, havia previsão, inclusive com colaboração do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que também era um órgão, inclusive nasceu do IFAM, pertencente ao Ministério da Cultura, da elaboração desse projeto, elaboração e execução, inclusive com recursos garantidos na época, para a execução desse projeto museográfico. Mas realmente, como disse o radialista Ronaldo, Tavares, eu sou muito otimista e também procuro sempre que há ver o lado positivo das coisas. Um grande passo foi feito, que foi a restauração das estruturas físicas do forte, a instalação dessa plataforma. Mas também não vamos fechar os olhos para a brecha, para o que ficou faltando, que é também fundamental, que não adianta nada o prédio prontinho se ninguém pode fruir, se não se pode aproveitar desse patrimônio. De que adianta você pega a plataforma, sobe, fica lá no segundo patamar do forte, sentindo a pelo menos, professor, é preciso ter, já se não tiver em braille, ter a audiodescrição que tem alguém colocado lá no Forte dos Reis Magos, que certamente tem, mas que essa pessoa seja treinada na audiodescrição para informar a pessoa com deficiência visual. Tendo em vista que muitas vezes, só para concluir, que o braille, muitas vezes as pessoas, eles não têm conhecimento de como colocarem e não procuram as entidades para terem uma orientação. As obras são feitas e só depois do nascedouro das obras, que elas são erguidas, é que vem se verem os problemas. Mas, enfim, muito obrigado pela sua generosa entrevista. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade e, mais uma vez, parabéns por essa excelente iniciativa e com votos para que em 2002 alcance ainda mais ouvintes, e estou à disposição para tratar desse tema ou de outro tema correlato, sempre que os amigos me convidarem. Muito obrigado a vocês, boa semana e bom feriado para todos que fazem essa rádio, a Rádio 87.9 FM da Zona Norte, a todos os rádio ouvintes e as pessoas também que acompanham pelas mídias sociais. Obrigado, professor Onésimo. Mandando um alô para Fabiana e Angélica, muito obrigado pela preferência. Vamos ao break comercial. Chegou em Natal a primeira clínica temática de vacinação, Universo Vacinas, localizada em Lagoa Nova, na rua Marise Bastier 420, pilotada pela enfermeira com mais de 22 anos de experiência na área de imunização humana. Venha conhecer sua clínica profissional de imunização. Temos um universo de oportunidades a oferecer. Universo Vacinas. Telefones para contato 84-2131-2105 ou 849-9426-7575. Universo Vacinas. Sua primeira clínica temática de vacinação. Chegou à Zona Norte, o Rota Botequim. Rota Botequim, o melhor local para comer, beber e se divertir com amigos e a família. Rota Botequim. Estamos funcionando de quarta a sábado, das 18 horas às 0 horas. Contamos com espaço kids, música ao vivo e, sem dúvida, com a cerveja mais gelada da Zona Norte. Lembrando também que o Rota Petiscaria está funcionando normalmente às sextas e sábados com a melhor balada. Endereço: Avenida Senhor do Bonfim, que é a avenida lateral do Partage Norte Shopping. Comunicando, radialista Ronaldo Tavares, a voz da inclusão. Ouvinte no ar, boa tarde, às 12h36. Boa tarde, Ronaldo Tavares. Boa tarde, seu Rosenildo, tudo bem? Feliz ano novo, amigo. Tudo bem, você também. Estava desaparecido, seu Rosenildo, está sentindo a sua falta. Não, eu estava desaparecido, não, eu sempre estou escutando, porque às vezes eu estou fazendo uma coisa no muro que eu sou deficiente, mas eu tenho uma caixa de som aqui na frente, outra lá atrás, eu sempre estava escutando, eu vi a sua despedida todinha, falando das pessoas que se apresentaram aí no programa, no ano passado. Eu estou ligando para dizer, eu escutei uma coisa muito bacana aí de vocês aí, que fazem a rádio para todos, Radialista 87, que vocês estão na frente em terceiro lugar, só pede para duas rádios maiores que do Rio Grande do Norte, em visualização no YouTube, se eu não me engano,
uma co-irmã fazendo um relato, um jornalista, que uma rádio comunitária como a 87 está em terceiro lugar. Isso é muito bacana, viu? Que bom, seu Rosinho. É graças a ouvintes como o senhor que nós estamos nessa colocação e queremos chegar ao primeiro lugar, se Deus quiser, e contamos com a sua colaboração. A Rádio de Cultura, que lá, aquela de Caicó, de Riba Júnior, passou em quinto. Quer dizer, são rádios que falam muitas coisas boas e apresenta a verdade e a cultura do nosso estado, né? Nós agradecemos, é muito bacana, agradecemos muito, senhor Rosenildo. Desejamos um feliz ano novo para o senhor, para a sua família. É esse o nosso dever enquanto radiojornalismo, de prestarmos serviços. Estou falando radiojornalista porque o radialista pode atuar como jornalista sem nenhum impeditivo, por isso que eu estou falando isso. Mas a gente tem radialista aí que apresenta programa de TV diariamente e nem tem nenhum impeditivo, que realmente, de acordo com a Lei Federal 6615, o radialista pode atuar como jornalista sem nenhum impeditivo. Mas eu agradeço muito ao senhor pela audiência, pela presteza, pelo apoio de sempre. São através de pessoas como o senhor, que é cadeira cativa, da Fabiana, da Angélica, da Zeli, o Fabiano e o Guilherme em Belo Horizonte, Batista, lá em João Batista em Juiz de Fora, Maria Piedade no Vale Dourado, enfim. Muito obrigado mesmo, senhor Rosenildo, os microfones estão à sua disposição. Quer dizer, todos vocês que fazem a Rádio 87, essa rádio comunitária que é muito importante, que ela é de São Gonçalo em todos esses canais, representando o nosso estado, quer dizer, é muito bacana isso. Até eu me surpreendi, porque ganhar para todas as maiores do estado é muito gratificante. Isso é o trabalho de vocês, pessoas como vocês que entraram aí e estão brilhantando essa rádio, que ela cresceu demais. Eu acompanhei o Geomar desde que ele começou, depois o Geomar quando era rapazinho, quando chegou aqui em Natal. Bacana o trabalho que ele fez e todos estão fazendo, todos os locutores, todos os radialistas que faz essa 87 comunitária. Que Jesus abençoe a todos e um feliz ano novo, que de muita saúde, o resto vocês corram atrás, vocês sabem. Obrigado, senhor Rosenildo. Obrigado. Vamos ao esporte, Flávio. Vamos a uma break news aqui bem rapidinho, Aníbal, antes do esporte, porque acho que a break news ela já pegou, já é então vamos. momento. O presidente Bolsonaro já teve alta e chegará a Brasília a qualquer momento. Em entrevista coletiva concedida pelo médico que atende o presidente da República, que veio diretamente dos Estados Unidos, o presidente estava muito bem, graças a Deus, está liberado. Nós não temos que entrar nesse viés de ficar desejando mal para quem quer que seja. O importante é que o presidente, o chefe da nação, está recuperado e irá continuar o seu expediente, já que ele não se licenciou do cargo. O presidente Jair Bolsonaro está de alta, de volta a Brasília para dar sequência à sua vida administrativa e política no cenário nacional. Também tem mais um aqui, Ronaldo. Inaugurado, foi inaugurado na Zona Norte o Centro de Enfrentamento à Gripe, no ginásio Nélio Dias. Começou hoje a partir das 9 horas e nos dias subsequentes funcionará a partir de 8 até 17 horas ou 5 da tarde, como queiram, Aníbal. E ontem, Ronaldo, foi sancionada pela excelentíssima senhora governadora o projeto que vai fazer com que as crianças que ficaram órfãos de pais e mães vítimas do Covid possam receber um auxílio por parte do governo do estado. Esse auxílio será de R$500 e perdurará até a criança fazer 18 anos. Enquanto isso, o auxílio será recebido pelo responsável que ficou por essa criança que infelizmente perdeu os pais vitimados pela Covid. Agora, não é toda criança, são aquelas crianças que estão em estado de vulnerabilidade social. O cadastro será feito através das prefeituras. A Setas já enviou os formulários para as prefeituras dos municípios para que elas possam fazer as pesquisas e cadastrarem essas crianças para que possam receber esse auxílio de R$500, meu caro Ronaldo Tavares. Polícia Militar é contemplada com vale de R$45 por dia. Isso foi publicado no Diário Oficial de ontem, onde esse vale será destinado aos policiais que estiverem de serviço. Terão R$45 por dia para alimentação. Então é para aquele policial
que está de serviço, mas está de parabéns a governadora do estado, está de parabéns a nossa briosa Polícia Militar, que tem sido fundamental para o nosso Rio Grande do Norte. Um abraço ao Coronel Alarico Azevedo, comandante da Polícia Militar, ao Dr. Demócrito Filho, diretor da área de saúde da Polícia Militar, e a todos, sem nenhuma exceção, por mais essa conquista, que terão agora esse Vale Alimentação já sancionado pela governadora Fátima Bezerra. Um abraço para Mário Gonçalves e sua esposa Vanessa, em Caxias, Rio de Janeiro, e vamos ao esporte. Frequência Inclusiva apresenta Momento do Esporte. Ronaldo, vamos começar com o Momento do Esporte, fazendo logo aqui uma retificação, uma informação que eu dei ontem aqui no nosso programa, de forma equivocada, mas vamos retificar. É com relação à primeira rodada do Campeonato Estadual, que terá início no próximo domingo. A primeira rodada será composta pelos seguintes jogos. No Frasqueirão, o ABC enfrentará a equipe do Globo, domingo às 16 horas. Lá no estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos, o Potiguar receberá a visita do América. No Nazarenão, o Foceluz enfrentará o Açu. E o Santa Cruz receberá a visita do Potiguar de Mossoró. Só uma observação, Aníbal. E o jogador também que foi dispensado pelo América não é João Vitor, e sim João Castro. Só para deixar a informação aqui jornalisticamente correta. Ok. E a respeito, ainda falando do Campeonato Estadual, os laudos, a federação já está de posse de todos os laudos dos estádios que serão utilizados no Campeonato Estadual. São 7 estádios. No caso, o Barretão, em Ceará-Mirim, a Arena das Dunas, não preciso nem falar, o Frasqueirão, a Arena América, o estádio de Mossoró, professor Manuel Leonardo Nogueira, o estádio de Açu, Edgar Montenegro, e o estádio de Currais Novos, o Coronel José Bezerra. Estão faltando os laudos apenas do estádio Nazarenão, em Goianinha, e o estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos, que é um problema relacionado à iluminação. Caso esses problemas não sejam resolvidos até a próxima sexta-feira, no caso o jogo Foceluz e Açu, que será realizado no estádio Nazarenão, ele será realizado de portões fechados, caso os laudos não sejam disponibilizados lá pelo Nazarenão até sexta-feira. E no caso de Currais Novos, o problema é a iluminação, porque uma televisão local, a Band local vai fazer o campeonato, e os estádios têm que ter uma boa iluminação para que a transmissão possa ser de boa qualidade, meu caro Ronaldo Tavares. A federação precisa cobrar dessas equipes que esses estádios sejam entregues pelo menos com 30 dias de antecedência do campeonato. É lamentável que já às portas da competição ainda estejam faltando laudos do Corpo de Bombeiro e de outros órgãos que são fundamentais para a garantia da segurança do torcedor, da imprensa, dos atletas. Então é para ser exigido dessas equipes 30 dias de antecedência para que esses laudos estejam prontos. O futebol hoje cobra muito profissionalismo, cobra muita organização, e aqui eu parabenizo a Liga de Açu, que está cuidando do gramado através do presidente, que já entrou na segunda-feira trabalhando, Dailson Machado, uma pessoa totalmente dedicada. Não o conheço, mas a gente tem que ser justo. Assumiu o cargo de presidente da Liga de Açu na segunda, e no mesmo dia já começou a trabalhar para a melhoria do gramado do estádio, da iluminação. Inclusive, tem verba parlamentar que irá sair até o mês de maio para que haja uma melhoria na iluminação. Essa verba em torno de R$100 mil, e é dever mesmo do parlamento melhorar as condições do seu estado. Não é favor quando o parlamentar destina emenda ou verba para a organização X ou Y. É esse o papel do parlamento. Antes de irmos para a música do dia, o presidente José Vanildo, em uma entrevista à emissora local, já cogita a criação de um departamento de engenharia da Federação Norte-Grandense de Futebol, justamente para solucionar, verificar esses problemas de estrutura que todo ano acontece no início do campeonato. Todo ano tem essa problemática, estádios que não têm os laudos,
muitas vezes faltam lá do Corpo de Bombeiro, da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar. Então o presidente José Avanildo já cogita posteriormente a criação de um departamento de engenharia exclusivamente para verificar esse problema. Vamos para a música do dia, Ronaldo? Vamos a música do dia e eu mando para todos os ouvintes, espectadores, sejam no YouTube, no Instagram, onde quer que seja, pelo Radiosnet. Essa música vai para todos, sem nenhuma exceção. Que seja uma quarta-feira maravilhosa e que você se delicie com essa música. Is someone that you love, that is living at your come back in your arms nevermore. What will you do, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tell me. How can I let her know that I've got nothing without her love? There I have no place to go, there I have vision without a doubt. I am a symphony without melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. How can I let her know that I've got nothing without her love? There I have no place to go, there I have vision without a doubt. I am a symphony without melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. If someone that says goodbye, that's living night to come back. What would you do, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tell me. Tell me. Tell me. How can I let her know that I've got nothing without her love? There I have no place to go, there I have vision without a doubt. I am a symphony without melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. How can I let her know that I've got nothing without her love? That I have no place to go, that I have vision without a love. I am a symphony without melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. How can I let her know that I've got nothing without her love? That I have no place to go, that I'm a vision without a doubt. I am a symphony without melody. Comunicando Aníbal Luiz, o repórter Divisão. Voltando o Natal na 87 FM, a FM da Inclusão, 12 horas e 50 minutos após essa música de Patrick Dumont, que embalou muito as minhas pessoas lá em Fortaleza, nas grandes tertúlias do BNB, Ronaldo Tavares, dançando de rosto coladinho,
na década de 80, 90, mas segundo o nosso amigo Flauber, o nosso sonoplasta, cantor multiuso, essa música é de 72. Mas, cara, quer parabenizar, Flauber, pela sua playlist. O nosso amigo Quietinho Oliveira já teve a oportunidade de parabenizá-lo ontem, mas realmente você tem um brilhante gosto musical. Acredito que os nossos ouvintes também estão se deleitando com essa trilha musical que toda vida encerra aqui o nosso programa Frequência Inclusiva aqui na 87.9. Ronaldo? Lembrando que essa dica foi do nosso amigo Aníbal, viu? Do Patrick Dumont, Pigeon Without a Dove. Como é o nome, amigo? Pigeon a Dove. Pigeon Without a Dove. Tem a tradução aí? Não, mas eu vou buscar. Ok. Então, Ronaldo, nós anunciaremos aqui na próxima sexta-feira, né? Nós teremos os programas especial com participação do nosso operador Flauber aqui mais uma vez cantando. O Henrique Lima também estará aqui. E na próxima semana estamos tentando uma entrevista com o presidente do América, né? Vamos ver se irá dar certo ou para sexta-feira ou para terça-feira. Se ele puder conceder entrevista na sexta, ótimo. Se não, acredito que ficará para a próxima semana. Ouvinte no ar, Flauber? Alô, boa tarde. Alô? Caiu. Levanta e liga de novo. 12h51, 12h52, Ronaldo, aproximadamente. Tem mais alguma coisa, amigo? Quero informar que amanhã será feriado municipal na cidade do Natal e, por conseguinte, a governadora Fátima Bezerra também decretou feriado amanhã em Natal e imprensou a sexta-feira. Então, amanhã e sexta, nada de repartição pública, municipal ou estadual funcionando. Apenas os serviços considerados essenciais que irão funcionar normalmente na quinta e sexta-feira, respectivamente, 6 e 7 de janeiro. Mas na amanhã, sexta-feira, dia de Santos Reis, eu tô falando repartições não públicas. sei, na programa, sexta-feira a gente trabalha, viu? o programa é privado. Não Ok, é público. Flauber? Só mandar um alô também para o Silvio Sampaio, nosso grande amigo jornalista, servidor público federal. Um abraço também para Getúlio Medeiros, o plantão da cidade, grande Getúlio. Um abraço para seu Paulinho, Felipe Tiago, do Rota Botequim, senhora Maria das Graças e seu Birajara Aguiar, do Universo Vacina. A todos, muitíssimo obrigado pela audiência de sempre no nosso programa, o programa Frequência Inclusiva, com informação enxuta, clara, limpa e cristalina. E a você que está em qualquer ponto da cidade, como nosso amigo Carlos Nazareno e Marcone Santos, acompanhando o programa pela 87.9 e também Quietinho Oliveira. Todos os ouvintes recebam um forte abraço, como também o nosso amigo Cláudio Kleber, que sempre está ligado no nosso programa, acompanhando o Frequência Inclusiva, esse programa que tem um caráter rádio jornalístico, Aníbal. Ronaldo, você falou no Universo Vacina, é bom a gente lembrar e dizer para os nossos ouvintes, caso queiram tomar a vacina da gripe, a Universo Vacina lá tem disponibilizada. Você pode agendar, a Universo Vacina faz o atendimento a domicílio, basta você entrar em contato e agendar pelos telefones 2131-2105 ou pelo 99426-7575. Caso você não queira agendar, queira se dirigir pessoalmente, basta ir à Rua Marise Bastier 420 e lá procurar a enfermeira Graça Oliveira e o senhor Birajara Aguiar, que você será muito bem atendido e tomará a vacina da gripe. Aníbal, só também uma informação. É claro que a Universo Vacina, ela é a melhor clínica de vacina do Rio Grande do Norte. Isso, incomparavelmente, não dá nem para competir. É disparada a melhor. É dizer que a consulta pública de ontem foi encerrada sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade e a maioria optou exatamente para que haja a vacinação sem prescrição médica, tá certo? Sem a autorização dos pais. E a própria Anvisa não esteve presente na audiência pública porque já havia se pronunciado a favor. Porém, o Ministério da Saúde irá
dar as determinações finais de como será esse processo de vacinação das crianças que tomarão as 2 doses da Pfizer. Claro que será 1/3 de cada dose, mas isso aí será detalhado. Porém, os estados já decidiram, a grande maioria, que não vão exigir prescrição médica e nem autorização do responsável. Aquela pessoa, aquele pai ou mãe ou responsável legal que quiser levar o seu filho para vacinar, quando o calendário for divulgado, fica exatamente ao critério de cada um. Portanto, isso, ao meu ver, é uma questão já decidida. E a Pfizer também informou que em 2023 e 2024 irá apresentar relatório sobre a eficácia dessas vacinas que estão sendo aplicadas em nós, seres humanos, mundo afora. Essa informação é da própria Pfizer. Então aqui, rádio jornalismo em tempo real, porque aqui você sempre está bem demais. E o Ministério da Saúde, Ronaldo, onde promoveu uma audiência pública que não contou com a participação do ministro Marcelo Queiroga, uma audiência pública justamente para debater esse problema da vacinação das crianças de 5 a 11 anos aqui no Brasil com a vacina da Pfizer. Acredito que o processo agora deverá ser agilizado e nas próximas semanas esse imunizante já deverá estar chegando aqui ao nosso país. E é muito importante dizer também, Ronaldo, que a Pfizer afirmou que o imunizante será distribuído ao Ministério da Saúde. Nenhum governo estadual poderá receber o imunizante através da Pfizer. O imunizante será distribuído diretamente. O governo federal já comprou 100 milhões de doses. O imunizante será distribuído diretamente para o Ministério da Saúde, que o Ministério fará a distribuição para os como estados. Sempre tem sido, Aníbal, o mesmo processo. Mas porque tem alguns estados aí, não aqui no Rio Grande do Norte, tem alguns estados aí que estão dizendo que vão pegar o imunizante diretamente da Pfizer. Isso não é verdade, isso é fake. A Pfizer já afirmou que o imunizante será distribuído ao Ministério da Saúde, que o mesmo, como tem sido sempre e deve ser. Mas isso aí você sabe que é política, nós não vamos entrar nesse viés. É apenas uma informação. A informação é que tudo vai partir do Ministério da Saúde, que o sistema de saúde no Brasil é tripartite: União, Estados e municípios. Você que tem que observar a hora aí. Traduzindo, a música do Patrick Dumont, Pigeon Without Eardove, pombo sem sua pomba. Traduzindo, o pássaro masculino sem a sua esposa, o pássaro feminino. Valeu, Flávio. Entender errado. Flávio, depois dessa, só nos resta dizer o seguinte: acabou o milho, acabou a pipoca. Prometemos voltar na próxima sexta-feira para mais uma apresentação do programa Frequência Inclusiva, aqui na 87.9, a FM da Inclusão. Programa Frequência Inclusiva, produzido e apresentado por Aníbal Luiz Ronaldo Tavares, parte técnica Flauber Silva, auxiliar Henrique Lima, direção-geral Gelmar Dantas. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até sexta-feira. E agora eu passo os microfones para a despedida dele, a voz da inclusão do RN, Ronaldo Tavares. E em seguida, Quietinho Oliveira, na Tarde Total 87. Só dizer muito obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, você em todo o Brasil, pelo prestígio da audiência, pela carona que nos deu em seu Dion, programa rádio jornalístico, frequência inclusiva, informação, otimismo, entretenimento e muito alto astral. Um abraço, Quietinho Oliveira, que vai ficar aí na sua companhia, fazendo a melhor programação FM do seu rádio. Aqui você sempre está bem demais. Bom feriado de Santos Reis amanhã, dia dos copadroeiros de Natal, Baltazar, Gaspar e Belchior. E amanhã a missa solene será exatamente no Forte dos Reis Magos. Obrigado, meu Deus, por mais um programa. E eu vos digo, ao seu lado, eu sou feliz. A Zona Norte FM apresentou programa Frequência Inclusiva, com o radialista Ronaldo Tavares e Aníbal Luiz.